Na aula de hoje vamos falar sobre Materialize. Olá pessoal, sejam bem-vindos à videoaula de programação web utilizando frameworks baseados na web. Hoje vamos falar sobre o framework Materialize, um framework que nos ajuda a construir páginas HTML, trazendo uma vasta gama de componentes ricos, usando CSS, JavaScript e vários elementos do HTML já pré-estilizados, onde a gente consiga construir os nossos sites de forma rápida, prática e o principal, todos eles já são responsivos. Isso quer dizer que eles vão conseguir rodar tanto em smartphones, tablets, desktops, então diferentes tamanhos de tela, diferentes tamanhos aí de resoluções, a gente vai conseguir que esse layout se adeque melhor a cada resolução e fazendo com que o nosso site seja exibido de forma mais elegante. Tá? A gente vai estudar o Materialize, mas similar ao Materialize a gente tem um outro muito famoso que é o Bootstrap. Também vamos abordar ele numa próxima aula. Também é bem interessante. O Bootstrap, inclusive, ele foi um dos primeiros aí. Ele surgiu com um projeto interno do Twitter, depois foi disponibilizado para todos e hoje está na versão 4.1. Vamos falar também, eu vou mostrar aqui rapidamente alguns outros dois que a gente tem. Um deles é o Foundation, também é bem conhecido aí na comunidade, tá? Também está disponível aqui no GitHub, quem quiser ter acesso ao código. E tem também o Skeleton. O Skeleton ele também é um outro framework baseado na web. Os americanos chamam esses frameworks aqui de frameworks mobile first. Seria algo relacionado à mobilidade primeiro, A ideia assim de realmente focar na mobilidade dos sites, quer dizer que o site vai conseguir realmente funcionar em diferentes tamanhos de tela. Tá? Então, para a aula de hoje, a gente vai começar a ver o Materialize, como é que funciona, como é que a gente consegue usar ele. Tá? Então, ele é bem simples, essa aqui é a página dele, materialize.css, ele é baseado no material design do Google, então ele é muito bonito, bem interessante, ele tem esses efeitos, similar ao que a gente acaba encontrando no Android, tá? E a página dele também é bem simples da gente navegar e identificar tudo. Ele inclusive traz alguns layouts aqui, alguns temas para a gente poder olhar. Alguns você pode baixar se quiser, que tem alguns temas pagos também. Então, para a gente começar, a gente pode clicar tanto aqui no Get Started quanto nesse botão aqui, Get Started. Aqui a gente já cai nessa página onde ensina você a começar com o projeto, tá? Então aqui a gente tem, Materialize, onde você faz o download do arquivo, tá? E aqui você tem a opção de baixar ele com o SAS. SAS é uma linguagem de programação que a gente pode utilizar para codificar o CSS. Isso é o quê? Isso é basicamente a gente consegue ter recursos de programação, como por exemplo variáveis, algumas coisas assim. Isso aqui nos ajuda demais a construir CSS, tá? Mas no nosso caso aqui a gente já quer o arquivo compilado, o arquivo já gerado CSS. O SAS nada mais é do que uma linguagem, você codifica, depois você compila e ele vai gerar o CSS que o navegador pode ler. Então nesse caso a gente vai usar esse aqui, já vou até aproveitar e fazer o download dele. Tá? Então já tem uma pasta aqui com os projetos. Eu vou estar criando um novo site para minha página. Então eu vou aproveitar essa aula para a gente estar vendo essa construção desse site. Então vou salvar aqui. Aqui ele mostra basicamente a estrutura do projeto. Tá? O principal que ele tem é um arquivo chamado Materialize CSS e um arquivo Materialize JS. Tá? Basicamente essas duas estruturas aí. E aqui ele não vem, tá? Nesse arquivo que a gente baixou, ele é um arquivo em branco, ele não vem um arquivo HTML. A gente vai criar, que ele dá esse arquivo HTML início, tá? O que você precisa configurar. Basicamente aqui, ele fala assim, a gente está usando ele usa a fonte do Google, material design do Google, então ele importa aqui diretamente do Google APIs. Aqui importa o CSS. E aqui embaixo ele tem a importação do JavaScript. Tá? Esse JavaScript tem que ser no final, porque
na verdade, vários componentes que tiver aqui no HTML vai ser processado por esse JavaScript. Então, esse componente ele já tem que ter sido carregado pelo navegador para que esse JavaScript venha funcionar. Está faltando uma coisa aqui, que é o jQuery. Ele não está incluso aqui nesse HTML. A gente vai baixar ele à parte, tá? Aqui, aproveitar só mostrar, aqui tem dois templates simples, tá? Vou mostrar eles rapidamente. Esse primeiro é um primeiro exemplo bem simplesinho, tá? Que traz uma logo, uma barrinha aqui de navegação, né? Alguns botões aqui, e esse layoutzinho com rodapé, tá? Um detalhe aqui, né? Quando eu digo assim, todos os sites são responsivos, é isso aqui, ó. Tá? De acordo com o tamanho de tela, vocês podem ver que o conteúdo vai se ajeitando. Repara bem aqui na navbar link, ó, quando o conteúdo diminui, ó, e não cabe mais, né, uma configuração dele lá, ele habilita essa barra lateral. Outro detalhe, essas três colunas que a gente vê aqui embaixo, ó, quando o layout diminui a um certo ponto, ó, ele basicamente coloca cada coluna em uma linha, assim, fazendo com que o layout se encaixe perfeitamente. Tá? O mesmo acontece aqui no rodapé, ó. A gente vai ver como que faz tudo isso aí, tá? O outro layout que ele traz aqui de exemplo, você pode baixar esse layout até se quiser e utilizar, que é esse Parallax. Parallax é esse efeito criado aqui com múltiplas imagens, tá? Nesse caso aqui com uma imagem de fundo e o conteúdo por fora. Basicamente o Parallax é o seguinte, né? Quando você move alguma coisa, a imagem de fundo está movimentando também, só que de forma mais lenta. Isso cria meio que um efeito 3D, mais ou menos assim. Seria basicamente quando você tem um joguinho aí de computador que você joga, as montanhas de fundo tendem a se movimentar de forma mais lenta, mas se movimentam, enquanto as árvores da frente elas vão se movimentar mais rápido. Isso cria um efeito de profundidade, né? As coisas que estão dá a impressão que as coisas que estão mais a fundo realmente estão a fundo e as árvores realmente estão na frente, porque você tem essa sensação de acordo com esse movimento. Além de que fica um efeito bem interessante, e esse Parallax você pode também fazer o download dele aqui, tá? Esses aqui são temas gratuitos. Aqui tem algumas outras características, tá? Que você pode baixar para alguma linguagem específica, Ruby, Node.js e algumas outras. Bom, como eu já baixei aqui, vou fechar esses outros aqui que a gente não vai precisar, tá? Então, vou aqui na pasta do meu projeto, já está aqui baixado, eu já deixei preparado aqui, tá? Então, primeira coisa, vou extrair aqui esses arquivos, tá? Ele gera eu vou usar essa pasta aqui no novo site, então eu vou mover esse conteúdo aqui para fora e já vou excluir essa pasta Materialize e esse zip aqui que a gente não vai precisar mais deles. Então já estou aqui com o projeto, tá? Já tem aqui, esse aqui é só um arquivo de licença, um arquivo readme explicando aqui a questão do Materialize, tá? Um arquivinho simples. Então não vou deixar ele aí por enquanto, tá? E aqui eu vou usar, para poder codificar, eu vou usar o Atom. O Atom é uma IDE, tá? Bem comum aí, ela é múltipla, funciona para várias linguagens, tá? No caso aqui, para a gente programar web, eu vou usar ela. E aqui o legal é que eu posso abrir uma pasta. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou vir aqui onde está o meu site, projetos, novo site, Open New Windows. Vou abrir aqui, deixa eu fechar até outra distância aqui do Atom. Pronto. Aqui, eu abri, vocês podem ver que ele abre todas as pastas, né? Tem a pasta CSS, JS, aqueles arquivos que a gente já havia visto, né, com licença e tudo mais. Então o que acontece é que estou com esses arquivos, ficam fácil de eu manipular, tá? Vocês podem ver que tem dois JS, isso porque um JS, ó, ele está todo, vamos dizer assim, identado bonitinho, enquanto o outro JS, ó, ele é literalmente como se fosse um arquivo em uma única linha. Então ele gera esse arquivo assim para ficar muito menor o tamanho do arquivo. Se a gente vier aqui na pasta, a gente consegue ver a diferença de tamanho de um, tá? O arquivo normal, olha aqui embaixo, ele está com 371 KB de tamanho, enquanto o arquivo reduzido, né, ele remove os espaços que não precisa, os enters e tudo, esses caracteres que não são necessários, ele remove, e aí vocês podem ver que aqui o tamanho do arquivo final é 181 KB. A diferença é que isso aqui você não consegue, caso você queira mexer alguma coisa, você não consegue, ó. Basicamente impossível você mexer nesse arquivo, tá? Enquanto nesse arquivo aqui você consegue ver toda a estrutura, né? Você consegue às vezes alterar alguma função, alguma coisa caso seja necessário, tá?
Então beleza, né? Já estamos com o projeto pronto. Antes de eu mostrar o que a gente vai fazer, eu vou simplesmente dar uma passada rápida aqui, só apresentar algumas características que a gente tem aqui, e depois quem tiver interesse em aprofundar mais, né, eu sugiro que entre no site e olhe a documentação, porque ela é bem rica e bem completa, tá? Começando aqui, ele tem uns menus aqui separados, tá? CSS, componentes, JavaScript e Forms, são os principais aí que a gente vai ver. Então, dentro de CSS, ele começa aqui com cor, tá? O sistema de cor no Materialize é bem interessante, tá? Então, basicamente, quando você quer uma cor igual esse verde aqui, ó, você tem essa cor teal, só que se você quiser clarear ou escurecer ele, você usa uma outra classe CSS. Nesse caso aqui, para clarear, ele tem esse Lighten, e esse Lighten, ele varia de 1, se não me engano, 1 a 5, 1 a 5 aqui, ó. Então, de acordo com o Lighten que você colocar, ele vai aumentar ou diminuir a cor, tá? No caso, deixar ela mais clara ou mais escura, né? Até chegar aqui, por exemplo, nesse Purple, ou naquele exemplo lá que é o Teal, é essa cor aqui, ó. Então, aquele lá, o Teal 2 é essa cor aqui, tá? E ele também tem o Darken. O Darken ele faz ao contrário, ele escurece. Então, ele vai de 1 a 4, ó, e o 4 é a cor mais escura. E tem também esse Accent. O Accent seria deixar a cor mais vibrante, tá? Mais forte. Então, nesse caso aqui, ele também varia de 1 a 4. E aí vocês podem ver que ele tem várias cores, né? Red, Pink, Purple. Então, você não precisa saber esse código, né? Que seria o código hexadecimal, você não precisa saber ele. Você pode simplesmente usar a própria cor aqui, o nome da cor. Tá? Isso é bem interessante, porque ele segue bem exatamente o material design do Google. Tá? Então, aqui tem várias cores aqui que a gente pode vir a utilizar. Então, basicamente, é a cor e o Life. Caso você queira colorir o texto é bem simples também. Tá? Você coloca a cor seguida de tracinho, hífen text. Tá? E se você quiser escurecer ou clarear a cor, você usa o text antes. Text darken 2, text life 2, por exemplo, para clarear. Tá? Então, basicamente, é esse o funcionamento das cores aqui. Tá? Eu já vou aproveitar e vou passar direto para esse grid aqui, porque ele é uma das coisas mais interessantes da gente trabalhar com esses frameworks web. Tá? Uma das questões fundamentais aqui é que eles funcionem em diversos tamanhos de telas. E o grid ele faz exatamente isso. Ele permite que a gente consiga fazer com que o nosso site renderize em diferentes tamanhos de tela. Tá? Nesse caso aqui, ó, ele começa aqui apresentando a classe Container. O que a classe Container faz? Ela basicamente faz com que o nosso conteúdo ele fique centralizado. Tá? Ele cria uma borda aqui, ó, um espaço do lado esquerdo e do lado direito. Tá? Se eu desabilitar aqui, você pode ver que ele encaixa aqui exatamente assim. E eu habilitando o container, ó, ele fica com conteúdo centralizado, tá? Isso é interessante, vários sites utilizam esse recurso, até porque às vezes se você utilizar a tela toda, você não tem conteúdo para preencher a tela toda, e aí fica levemente feio o site, mas você consegue trabalhar, né, usando esse container para deixar o site mais bonito. Basicamente, né, quase todos, vocês vão ver que todos os componentes aqui do Materialize, basicamente é colocar uma classe CSS e aqui o nome da classe que você quer aplicar. Nesse caso aqui, como eu estou aplicando a classe container aqui, toda essa div vai ficar dentro desse container, tá? Agora vamos passar para a parte mais importante, que é a parte responsividade. Ela é responsável por fazer com que o nosso site carregue em diferentes tipos de tela, tá? Basicamente, tanto o Bootstrap quanto o Materialize, eles usam 12 colunas para fazer essa responsividade. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu posso pegar, por exemplo, minha página aqui toda, né, se fosse o HTML inteiro, e dividir essa tela em 12 partes diferentes, como está esse exemplo aqui. Tá? Então, basicamente, você consegue. Tá? Aqui tem um exemplo, você declara uma linha, que seria essa linha que você quer criar, e aqui você cria coluna. Coluna 1, coluna, coluna, coluna. E aqui tem esse S1, tá? Esse S1 está dizendo que você vai criar uma coluna 1 e aqui para o tamanho small. Já eu vou explicar o que é esse tamanho small aqui, tá? Então, basicamente, se eu quisesse usar as 12 colunas, né? Não quero usar uma coluna só, quero usar as 12. Então, eu venho aqui e declaro aqui, ó, col S12, e aí eu vou utilizar as 12 colunas, tá?
Se porventura eu quisesse dividir em duas colunas, eu colocaria aqui col S6 e eu teria, né, duas colunas de 6. O importante aqui é sempre que você declarar essas colunas, você entender que a soma final tem que ser 12. Nesse caso aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, até 12. Se eu somar todos esses S1 aqui, ó, eles têm que totalizar 12 no final. Assim como, no caso, essas duas colunas aqui, ó, S6 mais S6. As duas aqui, ó, 6 mais 6 totalizam 12. Então, sempre tem que ser totalizando 12, tá? Se eu quisesse 3 colunas, poderia colocar aqui, ó, S4, S4 e S4 totalizaria 12 colunas, tá? Ou, em um outro caso específico, poderia ter 6, uma coluna com 6 e duas colunas de 3 cada uma. Então, também totalizariam 12 colunas, tá? Aqui ele te mostra algumas formas de você empurrar ou puxar a coluna, alinhar ela de algumas formas diferentes, tá? Em diferentes, por exemplo, diferentes dispositivos, às vezes você quer que essa coluna seja primeira, essa aqui seja no final, mas quando às vezes renderizar num smartphone, você quer que esse aqui apareça na primeira linha, tá? Esses são alguns exemplos aí, tá? Aqui ele te dá alguns outros exemplos. Agora vamos aqui para a parte que eu considero mais importante vocês entenderem, tá? Como é que funciona essas colunas responsivas? Basicamente, tá? Ele tem essas medidas aqui, ó. Para dispositivos móveis com telas menores ou iguais a 600 pixels, tá? Você vai usar o prefixo S, que seria o prefixo de small, tá? Então S, e aí você declara, se você quer uma coluna, é S1, se você quer 6 colunas, S6, se você quer 12 colunas, S12, tá? Então, nesse caso, quando você coloca o prefixo S, ele vai renderizar apenas em dispositivos menores ou iguais a 600 pixels, tá? No caso aqui de tablets, que são maiores que 600 pixels e menores que 900, menores ou iguais a 992 pixels, ele vai usar o prefixo M, tá? Note que todos eles têm 12 colunas e note outro detalhe aqui, ó. O container, como eu disse, ele centraliza o conteúdo na tela, tá? Só que ele tem, vamos dizer assim, um tamanho para ele centralizar. No caso do mobile, vai ficar 90% do tamanho desse container, ou seja, vai sobrar 5% de cada lado aí. Então ele não vai, vamos dizer assim, ficar tão pequeno quando for um dispositivo móvel, tá? No tablet ele já é 85%, isso quer dizer que vai sobrar aproximadamente 7,5% de cada lado. Nos desktops, né, e nos large desktops, ele já tem 70%, que vai dar aproximadamente 15%, no caso é do tamanho do seu HTML de cada lado, tá? A gente vai ver isso mais à frente. E aqui ele te dá, né, para desktops maiores que 992 pixels, você usa o prefixo L, e no caso dos large desktops, né, seriam telas aí maiores que 1200, você tem o XL, que seria o extra large, tá? Então, se você quiser que uma coluna, sei lá, às vezes alguma coisa que você quer que carregue aqui em 3 colunas seja só para os desktops largos, né? Ou large desktop, então você usa a nomenclatura XL. Se você quiser que alguma coluna aí ela carregue apenas em desktop devices, usa o L, tá? E assim por diante, tá? Então aqui ele te dá alguns exemplos, tá? Então, quando for nesse caso aqui, ó, dispositivo móvel, ele quer que use 12 colunas, mas quando for um dispositivo médio, como um tablet, vai usar 6 colunas. Então é basicamente assim que funciona, tá? Você colocando S12 e M6, se for um dispositivo médio, né, um tablet ou maior, por exemplo, ele vai aparecer esse conteúdo em 6 colunas. Se for um dispositivo móvel, que é o small, ele vai ocupar as 12 colunas, tá? Basicamente é assim que funciona, tá? Aqui ele te dá alguns exemplos aí de como você pode funcionar, como esse exemplo aqui, ó. Você pode configurar aqui, ó, 4 colunas, e aqui você pode configurar, por exemplo, 8 colunas, e você consegue ter isso aqui, tá? Essa forma de renderizar aqui como se fosse um menu lateral, alguma coisa assim, tá? Basicamente essa forma que a gente tem aqui do grid. Depois a gente vai ver esse grid funcionando mais na prática, tá? Vou mostrar outra coisa aqui só, que ele tem vários recursos, tá, pessoal, que justamente para ajudar no HTML, tá? Todo mundo sabe tanto que é difícil você centralizar um conteúdo,
tá? Em alguma coisa, então ele já traz classes igual VAlign para centralizar, classe igual LeftAlign, RightAlign para fazer esse alinhamento, CenterAlign, então ele traz algumas coisas, né, como Quick Floats para flutuar aqui facilmente, tá? E outra coisa que eu queria mostrar é que, dependendo do tamanho da tela, você quer às vezes que algum conteúdo não apareça, né? Por exemplo, eu tenho uma logo aqui, ou um arquivo aqui, um vídeo, alguma coisa que eu não queira que apareça se for um dispositivo móvel, né? Ou um banner específico. Então, ele traz essas classes de apoio, né? Nesse caso aqui, essas classes hide, ela vai ocultar o elemento do dispositivo. Como é o caso aqui, esse hide ele oculta de todos os dispositivos. Ele não vai aparecer em nenhum dispositivo, tá? Você tem esse aqui, hide on small somente, né? Only. Hide on small only. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que esse componente que você adicionar essa classe aqui, ele vai ocultar somente quando for um dispositivo small ou um dispositivo mobile. Então vai ocultar somente nesse dispositivo, tá? Assim como você tem um MED, vai ocultar quando for um dispositivo do tipo tablet, ele não vai aparecer nos dispositivos tablets, tá? Aqui é um caso quando você quiser ocultar um dispositivo do tipo tablet ou menores, tá? No caso smartphone ou mobile, tá? E aqui quando você quiser que ele oculte em dispositivos de tablets ou maiores nesse caso, que seriam desktops e os large desktops, tá? E aqui um outro caso onde você simplesmente oculta o elemento quando ele for um large um desktop, tá? Nesse caso. E aqui a gente tem ainda a tag show, tá? Então você consegue fazer com que este dispositivo apareça em alguma tag específica, tá? Então, por exemplo, eu quero que no tamanho de tela large aqui, eu quero que ele apareça um determinado elemento e quando for uma tela já menor eu não apareço. Então você combina os hides aqui com esses shows e você vai conseguir exibir nesses elementos, tá? Tem algumas outras classes de apoio, tá? Como por exemplo essa overlable aqui, que você simplesmente passa o mouse e ele mostra essa sombra, tá? Isso que você consegue aplicar basicamente qualquer coisa, tá? E algumas outras apoio aqui, caso você queira usar, né, o layout padrão do navegador, então você usa a classe Browser Default, porque ele substitui algumas classes aqui, ele já substitui diretamente pelo layout dele, tá? Então temos algumas outras coisas aqui que eu, por enquanto eu vou pular, tá? Mas se vocês quiserem pesquisar depois, igual formatação de tabela, uso de sombras, ele já tem todas as classes prontas, essas classes pulse para dar esse efeito aqui de pulso, tipografia também, ele explica como é que é a tipografia dele já pré-formatada. E aqui a gente tem os componentes, tá? Então ele já tem alguns tipos de componentes, como é o caso desse badge aqui, que ele traz esse recurso aqui, você consegue colocar esse badge em qualquer coisa, veja só, bem interessante, tá? Imagina aí, você está criando algum tipo de serviço de e-mail, que ele precisa mostrar que tem 2 novas mensagens ou 2 novos recursos. Imagina um e-commerce e você usa esse badge para falar que tem 2 itens no carrinho. Então, basicamente isso aí que a gente consegue utilizar. Traz botões também estilizados, tá? Então vocês podem ver aqui, e já um botão, essa cor aqui é a cor padrão do botão, mas se você quiser trocar a cor é só pegar aquela cor CSS que a gente viu lá e colocar aqui, tá? E é um botão simples, e ele já traz esse efeito aqui chamado Wave Light. Então se você quiser o efeito Wave aí, basta colocar o Wave, tá? Esse Light é porque ele vai ser o claro, o branquinho, então quando eu clico você pode ver que forma uma espécie de onda, né, branca, então você consegue trocar essa cor, tá? Então a gente consegue também criar o botãozinho redondo. O botão flat ele não tem cor nenhuma, tá? Mas quando você clica ele aplica uma cor. Nesse caso aqui ele adiciona o Wave Teal, que seria uma onda verde. Alguns outros tipos de botões, tá? Igual o Submit, você consegue personalizar o tamanho do botão. A forma de você carregar o botão é basicamente assim, o botão padrão é BTN, o botão grande, né, que seria o Large, BTN Large, um botão pequeno, Small, e desabilitar um botão simplesmente acrescentando a classe Disable. Então é muito simples de utilizar, basicamente quase tudo aqui é por classe, tá? Com exceção de alguns componentes que a gente vai utilizar JavaScript para fazer isso aí, tá? Outra coisa que eu vou aproveitar para mostrar aqui, que ele tem ícones, ele tem um pacote de ícones bem extenso aqui, vejo isso muito ícone mesmo, e olha o tanto que é fácil usar ícone, que ele usa nesse caso aqui uma tag i,
para colocar esses ícones, e ele simplesmente fala assim, ó, coloque a classe material icons e dentro do i você adiciona o nome do ícone que você quer. Nesse caso aqui o add vai ser um ícone de edição. Se você quisesse, por exemplo, esse relógio aqui, Access Alarm aqui no meio, tá? Accessibility, você colocaria também Accessibility aqui no meio e ele mostraria esses ícones então no local. Basicamente, né, aqui tem também os JavaScripts que depois a gente vai ver com mais calma à medida que a gente for desenvolvendo lá o nosso layout, tá? E aqui só para mostrar, né, como eu tinha mostrado naquele template lá, que ele tem esse efeito parallax, ó. Então, bem interessante esse efeito parallax, e basicamente ele é uma classe, uma função JavaScript, tá? E aqui ele aplica esse parallax container e dentro dele você cria as imagens, tá? Então ele cria uma div parallax e a imagem lá dentro dessa div, e depois você tem que inicializar a parallax usando JavaScript. Ele te dá duas formas para fazer isso, tá? Usando JavaScript puro ou utilizando jQuery, tá? Eu particularmente acho jQuery um pouco melhor de trabalhar, é mais interessante, tá? Mas ele te dá essas duas opções. Como é o caso que eu disse, tá? Aquele download que a gente fez, ele não veio um jQuery, então a gente precisa abrir o nosso jQuery aí. Ele não está funcionando no jQuery 3, ele funciona só no jQuery 2 por enquanto, então quando a gente for baixar o jQuery, precisa baixar o jQuery aí na versão correta, tá? Então, aproveitando agora, então vamos passar para uma outra parte que eu queria mostrar esse layout que eu construí aqui. Basicamente eu desenhei ele no papel, depois eu fiz um scanner dele, tá? Que é a ideia de como que eu quero construir o meu site, como que a gente vai construir usando os componentes do Materialize, tá? A minha ideia é basicamente aqui nessa parte de cima a gente tem um menu, tá? Onde aqui vai ser uma logo e de cá vai ser os itens de menu. E embaixo eu vou ter um banner. A ideia é que esse banner aqui, ele, de acordo com cada site aí a gente tenha cada página a gente tem um banner que vai representar algum conteúdo daquele site, e aqui basicamente a gente vai ter o conteúdo do nosso site. Esse conteúdo vai mudar de acordo com cada página, né? Imaginando aqui que eu tenho a página home, ela vai vir um conteúdo específico da home. A minha ideia é separar uma categoria aqui para o IF, e aí nessa página do IF aqui eu vou trazer conteúdo das aulas que eu dou lá no IF, e aqui a aba de videoaulas, a minha ideia é organizar as videoaulas aqui de forma que fique fácil achar, encontrar os conteúdos, tá? Aqui embaixo eu vou ter um rodapé, basicamente esse rodapé vai ter esses menus já expandidos, tá? Mas, vamos dizer assim, uma forma mais fácil de encontrar cada conteúdo aqui, tá? Seria basicamente como se fosse antigamente a gente construía um mapa do site, então aqui vai ter quase que seria um mapa do site de uma forma fácil de ser localizada cada conteúdo aí, tá? Então basicamente essa é a ideia de layout, tá? E para a gente começar a fazer ele, a gente tem que começar primeiro construindo o nosso HTML, tá? E depois a gente vai começar a construir o menu, depois inserir o banner, e aí no final, né, depois de fazer o rodapé, no final a gente vai ter o espaço aqui para o conteúdo, e aí vai ser basicamente assim. Então, vindo aqui para o nosso Atom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar o nosso HTML, tá? Então, eu não vou criar ainda o index, eu vou criar um template.html. E aí a ideia é que esse template aqui a gente vai utilizar ele depois para montar as outras páginas, tá? Logicamente eu vou usar uma linguagem de programação, então por isso que eu vou precisar ter esse template. E voltando aqui então no nosso Materialize, vou vir aqui no Getter Starter e ele tem aqui então o HTML para eu poder copiar, tá? Vou copiar esse HTML, colar ele aqui. Basicamente eu já estou com o Materialize funcionando, então se eu declarar aqui um H1 com Hello World, tá? Deixa eu fazer assim, H1. E aí eu declaro aqui, ó, Hello World. E aí basicamente eu tenho um Hello World funcionando. Se eu vier aqui na minha pasta, né, no site, está aqui o meu template, vou abrir ele aqui, ele abre. Então, meu Hello World. Tá? Basicamente esse Hello World está grandão assim, porque se eu der uma olhada aqui na tipografia, vocês podem ver que o H1 dele é bem maior que o H1 natural do navegador, tá? Então beleza, já criei então
meu arquivo está funcionando, tá? Geralmente, pessoal, qualquer linguagem, pode ser qualquer código que eu estiver desenvolvendo, eu sempre crio um Hello World e testo primeiro, ver se está tudo funcionando, tá? Porque às vezes você vai começar e aí já faz um tanto de coisa antes de testar, ver se realmente o projeto está funcionando, para depois descobrir que não tem nada funcionando. É bem chato, realmente, quando isso acontece, tá? Então, basicamente, eu faço sempre isso aí, tá? Agora, para começar, né, seguindo o nosso desenho aqui do nosso site, se vocês olharem aqui, eu preciso ter esse menu, tá? E o Materialize ele traz um componente de menu bem rico aqui, chamado de Navbar, tá? Navbar ele fica aqui em Components, Navbar. Então, vocês podem ver que ele tem vários tipos de Navbar, tá? Ele tem alguns exemplos aqui que você pode usar, né? Opções de Navbar mais, vamos dizer assim, completas, né? Com tabs e tudo mais, abas, né? Você consegue fazer uma navbar fixa, né? Que é aquela navbar que quando você movimentar, ela vai ficar fixa no topo. Então tem vários tipos aqui, inclusive com ícones, veja só, tá bem tranquilo de colocar esses vários recursos aí, tá? E para a gente começar, eu vou aproveitar e copiar esse conteúdo aqui, ó, bem simplesinho, tá? Na verdade, deixa eu até procurar um outro aqui que ele já traz o conteúdo que nos permite renderizar para tamanhos de tela diferente, tá? Vou mostrar aqui para vocês e já vou mostrar funcionando também. Deixa eu ver aqui, esse aqui é com sticker. Eu vou simplesmente, pessoal, copiar, tá? Já vou explicar esse HTML. Copiar, deixa eu identar todo o conteúdo aqui. Isto. E aí, o que acontece aqui, pessoal? Se eu carregar aqui, né, atualizar a minha página, vocês podem ver que já, ó, simplesmente copiei e colei o HTML, já está funcionando então a minha navbar. Tá? Apertando F12 aqui, eu entro para o modo de visualização e olha só, tá? Se a tela diminuir, veja só, ele vai esconder esse menu e vai mostrar esses pontinhos só. Só que se eu clicar aqui não funciona, isso porque está faltando eu inicializar essa navbar. Toda navbar ela precisa ser inicializada para ele poder fazer esse side nav, né, que seria basicamente quando seria carregar uma barra lateral, tá? Então eu preciso inicializar ela. Só que para inicializar ela eu tenho a opção de iniciar pelo navegador ou inicializar com jQuery, tá? Então eu vou copiar aqui, vou criar um JS aqui dentro da minha pasta JS, que eu vou chamar de init.js, e esse arquivo eu vou colar aqui. Só que ainda não tem o jQuery, tá? E outro detalhe, tá vendo essa classe aqui, sideNav? Você tem que olhar se é a mesma classe que está aqui, ó, sideNav, tá? Então eu vou colocar aqui o meu jQuery, inserir ele aqui, e também preciso inserir o meu init que eu acabei de criar, tá? Então aqui vai ser, eu vou deixar aqui reservado para o jQuery, tá? E aqui eu vou configurar o init, tá? Init. Um detalhe, pessoal, é que o jQuery ele precisa ser primeiro de tudo, tá? Então, se você não tiver o jQuery aqui no primeiro passo aqui, ele não funciona, porque o jQuery tem que estar carregado para que esse arquivo inicie e depois para que o init funcione. Se você colocar de ordem errada aqui, né? Por exemplo, eu tentar chamar o init antes de chamar o JavaScript Materialize, ele não vai funcionar, tá? E por que tem que ser esse JavaScript no fundo? Porque ele depende desses componentes aqui já terem sido descarregados pelo navegador para poder esse JavaScript conseguir funcionar. Então vamos acessar aqui a página do jQuery para a gente fazer o download do jQuery. Então, pessoal, vamos pesquisar aqui o jQuery para a gente poder fazer o download do jQuery, tá? Eu já dei uma olhada no site lá e não estou encontrando com facilidade o jQuery 2. Então, eu prefiro digitar jQuery 2 direto, que ele já me dá essa página aqui, ó, codejquery.com/jQuery. E aí, clicando aqui, ele te mostra todas as versões aí do jQuery, tá? Então, aqui ele te mostra dois códigos, tá? O onCompress, que é aquele exemplo que eu mostrei aqui, ó, do Minimalize. Esse aqui é sem compressão e esse aqui é o arquivo comprimido, tá? Então dá uma diferença de tamanho bem grande. E aqui ele te dá as duas opções, tá? Nesse caso a gente pode baixar essa versão mínima mesmo, tá? Se eu clicar aqui, ele vai abrir a página do jQuery, tá? Ele que até orienta você
usar o próprio site do jQuery, tá? Eu prefiro baixar e não correr o risco, às vezes, de ter algum problema e tudo mais. Então, eu vou abrir esse endereço aqui, ó. Mandar ir nesse endereço, ele abriu então o jQuery para mim, e aqui eu mando fazer salvar como, e salvo aqui na minha pasta JS, tá? Feito isso, tá salvo, e é só para mim exemplificar para vocês, vou mostrar a versão sem compressão do jQuery 2.4, e vocês vão ver a diferença de tamanho dos dois, tá? Que você pode ver, ó, o arquivo fica fácil de leitura, só que logicamente para o navegador não importa, tá? O que importa principalmente o tamanho, tá? Então fechei aqui, vou voltar aqui, vou até abrir a pasta aqui para vocês verem, o JS, e aqui eu estou com o jQuery min, tá? Você pode ver aqui que ele tem 85 KB e o jQuery normal 257 KB. Então dá uma diferença bem grande de tamanho, tá? Então vou até excluir o jQuery normal, não vou precisar, nós não vamos modificar nada do jQuery, e está aqui o nosso arquivo do jQuery, tá? Então, voltando aqui no meu HTML, eu falei que o jQuery tem que ser sempre o primeiro, tá? E outra coisa, eu recomendo, pessoal, clicar aqui, copia o nome, tá? Copia o nome do jQuery para não ter perigo de, às vezes, você erra lá na hora de digitar, e aí você vai testar, o treino funciona, principalmente porque às vezes pode ter digitado ou uma letra em maiúsculo ou um ponto errado aqui e realmente não funciona, tá? Agora, atualizando a nossa página aqui, ó, provavelmente clicando aqui deve já funcionar, tá? Deixa eu atualizar aqui de novo. Ele está dando algum erro aqui no init, ó. Vamos analisar aqui, ele está falando que não foi possível encontrar alguma coisa lá no init. Ah, tá, não encontrou esse arquivo init.min, tá? Coloquei até errado aqui, porque o nosso é só init.js. Então, salvando aqui e atualizando a página aqui, aparentemente não deu nenhum erro, olha lá, já está funcionando. Então, ó, nossa páginazinha aí, tá? Isso aqui já é o básico para funcionar. Agora, repare, ó, que o tamanho da minha tela aqui está 906. Se eu carregar um pouco mais, ó, passou de 992, ó, já carrega normal, tá? Um outro detalhe que eu queria mostrar para vocês é que, se vocês repararem, tá vendo? A logo, né, o local da logo e o menu, eles estão bem coladinhos no canto. E aí a gente tem aquela opção de utilizar o container, tá? Que é uma função aqui do grid. Então, como é que usa? Simplesmente adicionando a classe container, tá? E eu vou mostrar dois problemas, tá? Eu posso vir aqui na minha nave, ó, e simplesmente colocar class container. Só que aí vocês vão ver que tem um problemão usando dessa forma. Tá? Olha o que acontece, a nossa barra aqui de cima ela não vai pegar toda essa extensão. Tá? Isso porque é o seguinte, o container ele não vai aplicar em tudo. Tá? Então, outra forma de eu colocar esse container seria, por exemplo, aqui dentro desse Nave Wrapper. Esse Nave Wrapper é o responsável por desenhar a logo e esse menu aqui, tá? Então, ó, colocando ele aqui e atualizando, vocês podem ver que agora esse conteúdo ficou centralizado, mas a minha barra ela ficou estendida até as bordas, tá? Um outro detalhe que a gente tem, né, que eu mostrei, mas não expliquei como é que funciona, é quando aparece esse botão lateral aqui, tá? Então, como é que isso aqui funciona? Basicamente, aqui, ó, você tem esse link, tá? E esse link ele usa um material icons menu. Esse menu é exatamente esses chamado de menu sanduíche, porque são essas três barrinhas uma em cima da outra. Lembra como se fosse realmente um sanduichinho, tá? E aqui o detalhe todo tá aqui, ó, nesse data target, que ele fala quem é, quando eu clicar nesse link, quem é que ele vai ativar, tá? E graças também a essa classe sidebar trigger, tá? Ela que ativa os dois, tá? O classe sidebar trigger vai fazer com que, quando eu clicar aqui, ele vai captar esse clique e fazer alguma ação, e o data target vai falar quem vai receber essa ação. Nesse caso aqui, ó, mobile demo, e é exatamente o ID que está aqui nesse UL de fora, tá? Vocês podem reparar que tem duas ULs. Essa UL aqui ela faz esse menu aqui, e a outra UL faz esse menu lateral aqui, tá? Graças a esse recurso aqui do Data Target. Tanto é que eu posso vir aqui e mudar o nome, ó. Vou colocar aqui menu
mobile menu, por exemplo. Tá? Se eu fizer isso aqui e não alterar o outro, ó, vou atualizar aqui, parou de funcionar, tá vendo? Ele deu erro porque não encontrou a propriedade. Então eu tenho que trocar aqui também. Colocando aqui também, atualizando aqui a minha página, agora volta a funcionar normalmente. Tá? Basicamente, esse é um funcionamento. Logicamente, você poderia trocar o ícone aqui se você quisesse, tá? Então, basicamente é assim que funciona. Um outro detalhe que a gente pode já configurar aqui, né, é trocar a cor aqui do da nossa barra. Tá? Para trocar a cor é bem simples. Eu vou vir aqui no Nav, adicionar um Class e vou colocar a cor que eu quero. Tá? Eu vou pegar uma cor aqui que seja uma cor bem clarinha, um tom de cinza ou algo do tipo. Tá? Então o que eu vou testar aqui basicamente eu vou testar esse Blue Gray Lighting 4 aqui. Vamos ver se essa cor vai ficar boa, tá? Recomendo testar. Uma outra coisa que eu vou mostrar aqui a respeito do Atom, caso alguém utilize Atom, eu instalei um plugin aqui chamado de Preview HTML. Então quando eu habilito aqui, olha só, ele já carrega para mim um preview lateral aqui. Isso é bem interessante, ó, porque aí eu posso ir trabalhando aqui. Por exemplo, eu não gostei dessa cor, tá? Então eu vou pegar uma outra cor aqui. Nesse caso eu quero esse Gray Lighting 4. Então, quando eu colar aqui, ó, veja só, e salvar lá, ele já atualizou a barra pra gente, tá? Então a gente consegue, né? Por exemplo, eu quero 2 agora. Então, cliquei aqui, salvei, ele já atualiza aqui para mim, tá? Bem simples. Um outro detalhe, vocês podem reparar que o texto, ele tá preto, tá? Não tá preto, quer dizer, tá branco. E aí para esse tipo de cor aqui ficou ruim. E esse é um problema que eu tive e ainda não consegui encontrar uma solução simples, que não basta simplesmente eu colocar aqui, por exemplo, black text, não vai funcionar, tá? Infelizmente, simplesmente fazendo isso aqui não funciona, lá ele continua com problema. Isso pelo seguinte, tá? O elemento, no caso aqui o link, o A aqui, tanto esse A quanto o A da brand logo aqui, eles estão com uma cor atribuída ao elemento específico. Então, na questão da herança do CSS, né, a cor que está atribuída aqui, que é o branco, ele sobressai em cima da cor que eu colocar aqui em cima. Então, a forma de eu resolver esse problema seria adicionando a cor, né, aqui diretamente. Então, black text, e aí sim, se eu diminuir aqui, vocês podem ver, ó, o SAS já está com a cor preta, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou escolher uma cor, tá? Eu não gosto muito do preto, então eu vou escolher esse Gray Darken 4. Eu gosto de uma cor mais escura, mas não 100% preto, tá? Vou mostrar ali, ó. Opa, aplicou ao fundo, né? Tem que colocar aqui atrás text e o Darken 4 text Darken 4. E aí ele não fica um preto 100% preto, tá? Então fazendo isso aqui eu posso repetir isso aqui para todas as outras classes, tá? Só que eu vou aproveitar e já criar aqui, né? Vou até apagar esses outros aqui por enquanto. Eu já vou criar que eu quero colocar aqui um íconezinho, tá? Do lado aqui do SAS, e já vou criar seguindo aqui minha imagem, tá? Eu quero ter um home, quero ter um menu IF, vídeo aulas, uma página sobre que não foi desenhada aqui e um contato. Então nesse caso aqui, ó, vou criar aqui um home e já vou aproveitar e adicionar um ícone aqui, tá? Nesse caso aqui declarar uma tag i class materialize-icon, tá? Eu já sei o ícone que eu vou utilizar aqui. Nesse caso aqui eu quero um ícone chamado de home, tá? Mas se você não souber qual ícone você quer, basta você vir aqui em componentes, ícones, e aí você faz uma pesquisa aqui, tá? No meu caso, um dos ícones que eu quero utilizar é esse home, que é a casinha, tá? Então simplesmente venho aqui, escrevo home, e quando salvar aqui, ele deve carregar aqui, tá? Não sei se está carregando, deixa eu dar um reload aqui. Deixa eu só... material icons, não é materialize não, tá, pessoal? Material icons, por isso que não carregou. Agora deu certo, tá? Agora você vai falar, mas está um embaixo do outro. Isso porque a gente precisa definir qual que é o alinhamento, tá? Eu posso alinhar ele à esquerda,
como esse caso, ou também posso alinhar ele à direita, jogando ele de cá. Veja só, usando as tags left e right, as tags nas classes, né? Então, vou colocar ele aqui no left, tá? E aí eu já tenho o meu ícone alinhado. Agora que eu já tenho esse aqui, eu vou simplesmente duplicar ele e criar um para cada coisa que eu quero lá, tá? Então, deixa eu só formatar ele aqui, copiar assim que fica mais fácil. Opa! Então, que esse negócio aqui atrapalha. Aqui eu copio, aqui eu dei o Enter, em vez dele ir para... ele veio aqui para o cantinho, eu colei e ele ficou no canto. Então tem que vir para cá. Deixa eu só ver quantos que eu preciso. Então eu preciso 1, 2, 3, 4 e eu vou colocar mais um quinto que vai ser um sobre aí, né? No caso, sobre mim. Então eu vou começar a alterar aqui, tá? Essas páginas aqui, eu esqueci, eu ia colocar um cerquilho aqui para não ter problema. Então eu vou colocar aqui só porque por enquanto a gente não tem página. Depois tem que ser colocado o link de cada página. Isso. Então agora eu vou começar a alterar cada menu aqui, tá? No caso aqui, ó, sobre mim. E aqui eu tenho, lá também já conheço os ícones, tá? Alguns ícones eu já conheço. Eu tenho um ícone aqui chamado info. Vou utilizar ele, tá bem aqui embaixo, ó. Então, info. Olha lá, já ficou o íconezinho com o izinho. Aqui, vou colocar IFG. E aqui eu tenho um ícone chamado School. Que é uma escolinha. Eu coloquei o ícone errado. Deixa eu só ver aqui. Ó. Ctrl F. School. Ah, com 2 O's, não com 2 L's. Confundi. Tá? Vai ficar esse símbolozinho. E tem um ícone aqui para vídeo. Vídeo. Eu quero usar um íconezinho aqui que eu vou utilizar para vídeo. Por aqui, ó. On Demand Video. Esse ícone aqui tá ótimo. Vou colar ele aqui no local também. E o contato aqui, deixa eu ver se eu acho algum ícone aqui, ó. Ctrl F, Contact. Exatamente esse que eu quero. Contact e-mail. Então, vou colar esse ícone aqui no local. Logicamente, eu alterar os nomes aqui, ó. Vídeo, aula. E aqui, contato. Então, veja só que já ficou aqui todo bonitinho, tá? Ajeitadinho cada ícone. Pode reparar, mas a logo está branca. Então, a logo eu vou utilizar uma imagem que eu tenho. Então, para isso eu vou aproveitar aqui e já criar uma pasta imagens aqui dentro do meu site, New Folder, Images. Em inglês eu gosto de trabalhar com nomes em inglês, tá? Mais questão de comodidade, costume mesmo. E aqui eu vou simplesmente pegar uma imagem que eu já até tenho aqui. Esqueci de separar ela, mas pega ela aqui, ó, logo. E não sei porque eu estava tentando colar algumas coisas, não sei, tá vindo essa imagem que eu já tinha copiado antes, tá? Então eu vou vir aqui dentro da pasta mesmo e colar, aí sim, a logo vem para cá, pode ver aqui, tá? Então eu vou começar trocando aqui onde está o texto logo, então eu vou colocar o meu IMG, deixa eu declarar a tag aqui, ó. IMG, declarar ela assim, tá? Abertura e fechamento assim. E o SRC, vou colocar aqui, ó, images logo.png, tá? Ó, já carregou minha logo. Só que tem alguns problemas com a logo, tá? Minha logo ela tem 70 pixels de altura e aqui essa barrinha aqui que o Materialize cria tem apenas 64 pixels de altura. E ainda tem um outro problema que mais à frente a gente vai resolver, que é esse aqui, ó. Quando a barra diminui para o mobile, ela fica com 56 pixels de altura. Então eu vou ter que fazer minha logo também ser redimensionada quando isso aqui ocorrer, tá? Então basicamente eu vou precisar criar aqui um CSS, tá? Já aproveitar e criar o nosso CSS. Eu vou chamar aqui de site.css. Criei o meu CSS e eu vou já criar uma classe logo,
onde eu vou fazer a formatação, tá? Então, posso até já puxar aqui, já atribuir uma classe aqui, ó, class logo, e já importar. Vou até duplicar aqui, ó, colocar aqui, ó, site.css. Eu vou manter esse media aqui porque a gente vai usar ele mais para frente, inclusive para corrigir esse problema aqui, né, de diminuição. Agora, o legal é que eu posso começar a trabalhar aqui, ó. Eu vou usar um height aqui para mudar a altura e vou colocar aqui de 64 pixels, tá? Já salvando, ó, o legal desse preview aqui é que ele já vai atualizando aqui para mim automaticamente. Você já vê que já ajustou, tá? Só ainda tem aquele problema, ó, quando reduz, olha só o que acontece, né? Não cabe na tela. Isso porque o tamanho tá diferente, tá? Isso é facilmente resolvido usando um Media Query, tá? Esse Media Query a gente consegue, de acordo com o tamanho de tela, fazer com que algum CSS aqui carregue diferente, tá? Então eu vou pegar esse Media Query para a gente colocar ele aqui. Então, pessoal, colei esse Media Query, tá? O que ele fala aqui simplesmente é o seguinte, ó. No @mid, somente em screens ou somente em telas, e nesse caso aqui a largura mínima da tela for 601 pixels, tá? Se a gente for lembrar lá no caso do Materialize, né? Vamos até voltar aqui nos grids. Se você olhar aqui embaixo no Materialize, o tamanho de tela aqui nesse caso, mobile device menor ou igual a 600. Tá? Então, nesse caso aqui, eu estou falando que a largura mínima vai ser 601, ou seja, de 601 para cima, ele vai aplicar 64 pixels. E aqui em cima agora, eu vou deixar o padrão 56. Tá? Lembrando que, no caso do CSS, tá? Ele vai aplicar na ordem. Então, o último que ele achar aqui é o que ele vai aplicar no elemento. Então, como esse aqui vai estar depois, tá? Esse aqui vai ser aplicado. Quando a tela for pequena o suficiente, ó, já vê que a logo aqui já reduziu. Ó. Reduziu. Tá? Então, quando a tela diminui abaixo de 600 pixels, esse aqui para de ser exibido, tá? Esse CSS aqui para de ser aplicado aqui e esse aqui passa a prevalecer. Então, lá já corrigiu o problema da logo não se adequar bem ao site. Tá? A gente pode ver também aqui no navegador como é que está ficando. Tem um tempo que a gente não atualiza aqui, tá? Então, vou até fechar aqui o inspecionar. Está certinho aqui. E reduzindo, veja só. E reduzindo ainda mais, a logo diminui de acordo com o site. Tá? Basicamente, todos esses frameworks aí responsivos, eles trabalham exatamente com esses media queries. A vantagem é que você já tem uma infinidade de classes aí já pré-configuradas para fazer o seu site funcionar. Tá? Agora, só por último aí para a gente resolver, tá vendo o ícone aqui do sanduíche? Ele está branco, tá? Então vamos trocar a cor dele também e colocar a mesma cor do outro, tá? Como eu disse, pessoal, isso aqui não é legal de fazer, tá? O interessante é depois a gente criar uma classe CSS e fazer a classe CSS colorir isso aí, né? Poder alterar. Então, mas por enquanto eu vou deixar assim, só para simplificar um pouco. E aqui no meu side nav trigger, eu vou colar então a minha cor. Opa, aqui. Salvei ela, já pegou a cor do meu íconezinho, tá? Então aumentando a tela é o ícone normal, diminuindo a tela. Tem um probleminha aqui, se vocês observarem, ó, que a logo tá pegando um pouco aqui, tá? Talvez depois a gente precisa fazer o ajuste de quando é que esse menu vai ser carregado ou não, tá? Talvez eu possa também só diminuir esse sobre aqui, em vez de sobre mim, deixar só a classe sobre, ele já não vai ocupar tanto espaço. Vê que ela já não está ocupando tanto espaço. Pode ser uma solução paliativa. Tá? E o contato aqui também está errado, está conto. Tá? Vou trocar aqui. Contato. Beleza. Um caractere a mais aí resolveu. Tá? Agora, se vocês observarem aqui, ó, o menu aqui está errado, né? Então, como eu disse, vou até diminuir aqui já. Esse menu aqui, ó, ele é feito por essa UL aqui de baixo. Então, eu vou simplesmente copiar essa UL de cima
e colar aqui embaixo. Eu já tenho a minha UL pronta. Estou clicando aqui, ó lá. Tá certinho aí os ícones, tudo bonitinho, tá? Uma beleza, tudo funcionando. Tá? Agora, seguindo aqui o nosso layout, falta a gente criar esse banner, tá? Então, eu já até havia criado algumas imagens de banner aqui. Deixa eu até copiar a minha imagem do meu banner aqui, ó. Se não me engano, esse PNG. Não, o JPG está menor. Então, o PNG está gigante. O PNG está com 66. O JPEG está com 66 KB. Sempre preocupe com o tamanho das imagens de vocês, tá? Um outro detalhe que eu não comentei, pessoal. Aqui, ó, vocês veem que eu controlei só o tamanho, tá? Nunca controlem tamanho e vou até controlar aqui no de baixo. Nunca controlem a largura e a altura ao mesmo tempo, tá? Porque às vezes, ó, eu posso vir aqui imaginar assim, 100 pixels aqui dá, tá? Olha o que acontece quando eu configuro. Ficou esticada, tá? E parece que tem gente que vai fazer site e não percebe que a imagem tá uma porcaria desse jeito, tá? Tá feio isso aqui. Então eu sou uma pessoa que sou extremamente chata com isso aqui, porque é uma besteirinha à toa, tá? Simplesmente não controle os dois lados, tá? Nesse caso aqui, o que é importante para você? Você está mais preocupado com a largura ou com a altura? Nesse caso a gente está preocupado com a altura, porque a gente não quer que no caso aqui o site ultrapasse, né, a região aqui, né? Ou ultrapasse tanto essa região. Então vamos manter a altura, né, na altura que a gente quer. E a largura, ó, simplesmente não precisa informar, tá? Porque quando você não informa, ele vai diminuir proporcionalmente. Então ele vai diminuir tanto a largura quanto a altura. Se eu vier aqui no navegador e mandar inspecionar esse elemento, até atualizar a página aqui, vou mandar inspecionar aqui, vocês vão ver como é que tá essa imagem, tá? Pode reparar ali, ó, que a imagem é 64 por 151,77, mas o tamanho original da imagem, mostrando aqui no cantinho, olha ali no cantinho onde eu estou com o mouse, o tamanho original é 166 por 70, então ele diminuiu tanto a altura quanto na largura, isso porque ele sempre vai diminuir proporcionalmente, tá? Então se eu continuar diminuindo aqui, ó, você pode ver que ele vai diminuir proporcional e a imagem sempre vai estar certinha, tá? Então faça sempre dessa forma que vocês nunca vão errar na hora de confeccionar, tá? Já adicionei aqui o meu banner, tá? É simplesmente uma imagenzinha que eu coloquei aqui por enquanto, tá? Depois eu preciso construir os banners direitinho. Então aqui eu tenho a minha nave começando e a minha nave bar terminando, né? Terminando aqui com esse site, que é simplesmente o que vai aparecer, tá? Então aqui eu já posso começar a construir o meu banner. O meu banner, tá? Eu não quero que ele fique no container, tá? Eu quero que ele fique separado. Então para isso eu vou criar uma div aqui, só para mim poder organizar tudo, tá? E um outro detalhe que eu gosto de fazer com os meus banners em vez de simplesmente colocar um img aqui, ó, que seria o normal de se fazer, tá? ISRC images barra banner 1.jpg, tá? Se eu fizer só isso, ó, tá o banner aqui, tá? Olha lá, tá lá. Só que olha lá, ele não tá, né? Ele tá simplesmente, não consigo, por exemplo, eu quero que esse lado aqui fique sempre aparecendo, tá? Eu acho aquele lado mais interessante, tem uns detalhes a mais, então eu não consigo ter esse controle, tá? Ele vai diminuir. Isso porque a gente já tem aqui algumas classes para trabalhar com imagens. Se eu adicionar uma classe aqui, class image, se não me engano é image -responsive, tá? Deixa eu ver se essa classe não é essa aqui. Vou dar uma olhada aqui no site, aqui em media. Media ele já tem as classes aqui, ó, responsive e img. É o contrário, e não é image, é img. Vocês veem, ele vai ficar um banner que vai diminuir. Só que num tamanho de tela muito pequeno, lá que banner que praticamente não aparece nada, né? Pode ser que seja legal, caso você queira, né, utilizar assim, talvez fique legal. Mas tem uma outra forma que eu também gosto de trabalhar, que em vez de usar o img, eu faço isso aqui, ó. Eu vou criar aqui, por exemplo, uma div. Em vez de eu aplicar esse RC, eu vou usar o style, tá? O ideal que fosse até uma classe CSS, mas aqui eu uso o background e passo aqui o URL
passo essa minha imagem aqui, tá? Por que fazer isso aqui, tá? Que aí eu passo a ter o seguinte controle, tá? Eu vou criar uma classe aqui, banner, vou vir aqui no meu CSS, criar, pode ser até aqui embaixo, ó, ponto banner, e aí eu vou definir, por exemplo, uma altura que eu queira, tá? Então, eu posso fazer assim, ó, uma altura de 400 px, ou até 300 px, acho que já vai ficar um tamanho bom. Você pode ver que agora o banner já aparece, tá? Então, pessoal, uma das características que a gente precisa adicionar aqui, né, seria o background position, tá? Uma das posições aqui você pode controlar com center, bottom, left, right, tá? Então, a primeira aqui vai ser responsável por controlar a posição vertical e a outra a primeira por controlar a posição horizontal e a outra por controlar a posição vertical. Então você vai de 0 a 100, né, imaginando assim que a imagem ela ultrapassa essa área que é onde está definida a caixa, e aí se você colocar 100%, ele vai começar, né, a ser exibido sempre da parte de baixo para cima. Do contrário, ele exibe de cima para baixo. Só que tem um problema que, como a gente colocou aqui, ó, só background, esse background aqui ele vai substituir aquelas propriedades, tá? Porque o background padrão, se você passar assim, ele espera que você forneça todos os atributos, né, do background aqui. Então, nesse caso, a gente simplesmente coloca aqui image, tá? E aí ele já fica com o background. Para mostrar o funcionamento disso aqui, ó, se eu tirar aqui esse 1, você pode ver, ó, que em vez de ele começar, né, de cima, ele começar de baixo, ele começou de cima. Colocando 100% aqui, ó, você pode ver que ele começa lá do final. Ó. Então, é a posição do background. Tá? Então, 0, lá, começou do início, 100 começou do final. Se eu colocar aqui 50%, vocês podem ver que ele vai configurar mais ou menos aqui no meio. Ó. E aí vai expandindo para os dois lados à medida que eu for aumentando. Isso aqui fica fácil de ser visualizado aqui, tá? Só que há ali um outro problema, tá? Ele está repetindo. Você pode ver que ele está aplicando aqui no meio, tá? E está repetindo para um lado e para o outro. Então, para remover esse repeat, basta colocar aqui, ó, background repeat, no repeat. Então, ele não vai mais repetir, como esse caso, tá? Só que está ficando centralizado. Como é que se resolve isso? Tá? Adicionando também mais uma tag aqui, que é o background size. Tá? Se eu colocar background size 100%, ele tem um problema, tá? Que olha, ele vai comer aqui em cima, porque ele está usando 100% aqui da largura, tá? É legal que se você crescer lá, cresceu. Só que se tiver muito pequeno, ele não vai utilizar, seria toda a região da nossa div, tá? Então, para isso, ele tem uma propriedade aqui chamada cover. O cover vai fazer com que ele use 100% da altura, tá? E aí, ó, a largura por aí não vai importar muito. Se eu atualizar aqui agora, ele está usando toda essa região, né, vindo aqui para o modo responsivo, ó, você pode ver aqui, ó, eu diminuindo, né, no cover ele vai ficar aqui, né, a tela vai ser exibida isso aqui, aumentando aqui, olha só, ele vai aumentando, tá vendo que está aumentando no meio, tá? Se eu trocar essa propriedade aqui, por exemplo, em vez de 50%, deixar 0%, olha só o que acontece, atualizando aqui, ó, olha lá, tá vendo? Ele vai para a lateral em vez de para o meio, tá? Esse é o problema. Se eu deixar os 50% como estava, essa informação aqui, ó, ela vai ficar no meio, tá vendo? Então essa é a diferença. E o 100% aqui seria começar de baixo ou começar de cima. Se eu colocar 0 aqui, ó, e atualizar, nesse caso aqui, porque a imagem já é bem pequena, tá? Mas ó, vai crescer para cima, tá? Então vou deixar 0 aqui, que é o que me interessa. Então basicamente, ó, nosso banner está pronto, tá? Então veja só, ficou bem interessante, né? Talvez depois eu precise criar um banner melhorzinho para esse site, tá? Esse que foi só uma criação rápida que eu fiz só para ter um exemplozinho, tá? E agora o que falta aqui da nossa imagem, tá? É deixar essa área do conteúdo. Então, para deixar essa área do conteúdo, eu simplesmente vou utilizar uma div. E essa div vai ter aquela classe container. Isso para o nosso conteúdo ficar centralizado, tá? Vou criar uma div aqui, só por enquanto,
para a gente ver essa caixa, vou adicionar um style aqui. Vou colocar aqui, vai ter uma altura de 300 px e vou colorir ela. Tá? Vou usar Class Teal. Já tem, vocês podem ver que está centralizadinho, tá? De acordo com o tamanho de tela. Ó. No caso, se a gente fosse pegar lá e analisar os diferentes tamanhos de tela, vocês vão ver que para cada tamanho de tela diferente, tá? Nesse caso aqui a gente está numa tela que seria um large desktop, ele é 70%, desktop abaixo de 1200 continua 70%, abaixo de 992 aqui, ó, ele já muda para 85%, e no caso dos smartphones, né, abaixo de 600, ele é só 90%, ou seja, a largura total vai ficar 5% de cá, 5% de cá, tá? Basicamente isso aí, tá? Isso porque, se imagina se ficasse esse espaço todo, quando a tela ficasse muito pequena, o conteúdo ficaria ruim. Então isso é bem interessante, tá? Fica o conteúdo bem organizado. Logicamente esse verde aqui eu coloquei só para vocês poderem ver, tá? Outra coisa que eu vou fazer aqui agora, e aproveitar já nos componentes aqui, que é pegar esse footer. Esse footer é exatamente aquele rodapé, tá? Ele já te dá até esse exemplo aqui, ó. Você pode simplesmente copiar, tá? A tag footer aqui e vem aqui no seu site, ó. Vou arrastar aqui debaixo do meu container, onde vai ser o meu conteúdo, tá? Vou até colocar aqui, ó, conteúdo, e aqui colo então o meu footer. Vou voltar aqui dentro, tá? Direitinho, isso, tá aí o meu conteúdo, tá? Se eu atualizar aqui o meu HTML, como aqui tem mais espaço, tá vendo que ele não está ficando fixo embaixo, tá? Então aqui tem uma propriedade chamada stick. Para você fazer esse stick funcionar, você tem que basicamente configurar essas duas coisas no CSS. O body, para você falar que ele vai ser um display flex, tá? Definir o min height aqui, a direção, ou flex direction, que vai ser na coluna, e aqui configurar essa classe main para ele poder fixar a coluna, tá? Se não me engano, essa classe main você tem que atribuir ela no seu container, onde vai ser vamos dizer assim, o conteúdo principal, tá? É uma tag main que você vai usar, tá? Nesse caso a gente vai trocar essa div onde está o container aqui do nosso conteúdo, tá? Então a gente vai trocar por aquilo ali. Então eu vou fazer isso aqui no meu próprio site aqui, ó. Vai ser a primeira tag de todas, tá? Coloquei aqui. Se eu atualizar aqui não vai funcionar ainda, tá lá? Não funcionou porque eu realmente preciso vir aqui e transformar essa div que eu criei em uma tag main, tá? Isso porque vai ser a minha tag principal e aí provavelmente, né, deveria funcionar. Se a vida fosse tão fácil assim, deixa eu só conferir aqui. Tag main, tá? Aparentemente está certo. Deixa eu só conferir se eu tenho a tag header. Não tem a tag header, tá, pessoal? Esse foi o principal problema. Tá faltando a tag header aqui, ó. Header. Barra header. E aí eu preciso passar todo esse conteúdo, tá? Essas duas velhas aqui, ó. E minha nave barra lá para dentro. E outra coisa, pessoal, o banner vai ter que ser dentro da tag main, tá? Então, nesse caso aqui, para ele ficar dentro da tag main, aí a gente passa a ter um problema agora, que é o seguinte, ele não pode ficar no container, tá? Então, eu vou precisar arrancar o meu container daqui, que não pode ficar dessa forma. Deixa eu passar esse aqui. E o meu container tem que ir lá para dentro do meu conteúdo, tá? E também vou precisar criar, eu tirei, mas vou precisar realmente ter a minha div para organizar a minha classe aqui, tá? Isso. Agora sim, atualizando aqui, ó. Né? Tem o meu banner, aqui está o meu conteúdo, tá? Ele está aqui embaixo. Se eu diminuir a altura dele aqui, por exemplo, para 100, você pode ver que ele diminuiu, mas a minha barra sempre vai continuar embaixo, tá? Isso graças a essas tags aqui
do CSS3 e do HTML5, que permite que você consiga fazer essa organização fácil. Eu lembro que há 8 anos atrás, quando eu comecei a mexer com HTML, eu perguntei a um colega que já manjava muito de HTML como é que faz esse rodapé assim embaixo. Ele falou, não tem jeito. Tinha jeito, era colocando fixo aqui embaixo. Tá? Dessa forma, o legal é que eu posso, por exemplo, aumentar aqui, deixa eu tirar desse modo aqui, eu posso vir aqui e aumentar, aumentar. Quando ele chegar lá no final, opa, aumentei até demais. Quando ele chegar no final, tá vendo que ele empurra esse rodapé para baixo. Ele vai empurrar esse rodapé para baixo, então isso vai melhorar bastante então, o nosso aspecto aí do site. Tá? Eu vou simplesmente deixar essa parte desse conteúdo aqui, vou remover esse style aqui que eu não preciso e também a cor, que eu não preciso dessa cor. Então já está reservado o espaço onde eu vou incluir o meu conteúdo. Tá? Então o nosso template está basicamente pronto. Tá? Falta criar as funcionalidades. O que eu poderia fazer aqui agora era simplesmente copiar esse template e montar as outras páginas. Tá? Então eu vou simplesmente duplicar esse arquivo e vou chamar aqui de index. E só para a gente mostrar o funcionamento daqueles grids, tá? Eu acho que já tem até algum código pronto aqui para facilitar. Acho que aqui em grid eu vou ter aquele código em 3 colunas de exemplo aqui. Ó. Tem o código, mas não tem esse conteúdo aqui. Eu vou copiar aqui para a gente mostrar o funcionamento do grid. Vou colar ele aqui no lugar desse conteúdo, tá? Identar aqui também para ficar organizado. Aqui de vir para frente e aqui para frente. Isto. Aqui, ó. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Salvei, atualiza. Tá. É porque aqui eu estou visualizando o template, tá, pessoal? Tem que vir aqui, mandar o preview aqui. Agora sim, ó, as 3 colunas aí, tá? Bem interessante. Você pode ver que tá aí. Não está centralizado, logicamente, o conteúdo. Mas deixa eu pegar até um helper que ele tem aqui. Né? O helper é um componente card. Vou criar um card ali só para a gente até copiar esses cards aqui prontos. Ó. Acho que não vai ter problema nenhum com ele. Isso aqui. Colocar aqui no lugar desses conteúdos. Olha que legal. Código prontinho, tá, pessoal? Vocês vão pegando e usando o que for melhor para vocês. Vou duplicar esse card aqui, colar ele aqui na coluna 2. Tá? E a mesma coisa aqui na coluna 3. E aí, ó, facilmente você já tem, tá? Se eu vier aqui no meu página index, tá aí o meu card, tá? Funcionando as 3 colunas. Como eu disse, quando a tela diminuir de tamanho, pode ver aqui que o meu card vai... era para ser expulso lá para baixo. Deixa eu ver aqui. Call S4. Aparentemente está certinho aqui. Não sei se por eu ter colado essa quantidade de divs aqui, se eu acabei bagunçando. Aparentemente baguncei sim. Não, tá aqui o div how, terminando aqui no final. Esse S4 aqui, S4 aqui e S4 aqui. Ah, tá. Aqui está configurado para o small ser o S4, tá, pessoal? Eu vou usar 4 colunas quando for o médio. Quando for small, eu vou usar 12 colunas, tá? Então é assim que eu vou organizar. Então, o M4 vai ser 4, o M vai ser 4 e o S vai ser 12, tá? Assim ele vai conseguir formatar. Então, quando for telas maiores que tablets e maiores, né, ele vai exibir em 3 colunas. Quando forem telas de smartphone, olha lá, ele já joga uma para baixo da outra. Tá? Então, essa aula vai ficando por aqui. Espero ter ajudado vocês a
a criar um layout, tá? Depois vocês podem alterar as cores, né? Igual o footer aqui eu não alterei as cores, mas é simplesmente repetir o passo que eu fiz em cima, tá? Provavelmente aplicar as cores também aos links aqui e tudo mais e configurar o seu conteúdo aí de acordo com as suas necessidades aí, tá? Então essa aula vai ficando por aqui, espero ter ajudado a todos aí, né, na construção dos seus layouts. Numa próxima videoaula eu posso estar ensinando a colocar isso aqui em alguma ferramenta aí, né, de programação e aprender aí a aplicar esse template aí a várias páginas, e aí facilmente quando você alterar o template, todas as suas páginas serão alteradas, tá? Então muito obrigado para você que assistiu essa aula. Um abraço a todos e até mais.